estar aqui nessa noite. Não é pouco não, viu? É muito. É muito. Como é bom nós chegarmos num lugar e sentir a presença de Deus. Não tem dinheiro que pague isso não. Você saber que Deus, antigamente Deus, no Velho Testamento ele vinha, possuía alguém, depois voltava. Hoje Deus habita dentro de nós. Ele nos cerca em volta. Ele está na nossa frente, Ele está na nossa retaguarda, Ele nos guarda do lado direito, Ele nos guarda do lado esquerdo e Ele habita dentro de nós. Isso é segurança demais para nós. Isso é muito bom. E eu estou com a responsabilidade. Pastor Jorge, junto com o pastor Guilherme, armou isso aí, não foi? Para mim. E estamos aí. Abra sua Bíblia, por gentileza. Eu sou o pastor Edson, eu sou o pastor auxiliar da Igreja Batista Missionária La Paz, junto com o nosso co-pastor, pastor Jorge, junto com a nossa pastora Cledinalva, pastora presidente. E o pastor Guilherme esteve lá na nossa igreja pregando no encontro de casais, não foi? Trouxe uma palavra que deixou todos os casais animados, não foi? Teve encontro de casais lá, não foi? Mas no dia que o pastor Guilherme esteve lá, o negócio foi. Ontem foi bom, sábado passado foi bom, não foi? Mas quando ele foi lá também, o negócio foi forte, não foi? Acendeu, irmão. O negócio foi espetacular. Saiu avivado em todas as áreas, em todos os sentidos. Oh, glória. Efésios capítulo 4. Os irmãos olham para mim e fazem: que menino novo. Oh, tem até topete no cabelo. Ele é pastor, é novinho, 40 anos já, viu, irmão? 40 anos, 2 filhas, uma de 8, uma de 9. O topete é só para disfarçar. Efésios capítulo 4. Estivemos orando, pedindo a Deus uma palavra. Efésios capítulo 4. Pedindo ao Senhor uma palavra para esse dia. E eu falei com o pastor Jorge domingo. Eu disse: Jorge, Deus colocou no meu coração uma palavra sobre unidade. Unidade. Eu comecei essa palavra no sábado, concluí no domingo. E eu tenho certeza que essa é a vontade de Deus para nós nessa noite. Efésios capítulo 4. Vamos ler só o versículo 3. Só o versículo 3. Diz assim a palavra de Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Repita assim comigo: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. Queridos, basicamente a definição de unidade é algo que não pode ser dividido. Essa é a definição simples, rasa, superficial da palavra unidade. Algo que não pode ser dividido, algo indivisível, algo que não pode se dividir. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta aqui, Paulo ele sabia tanto que manter a unidade da igreja, ter unidade na igreja, então não seria tão fácil, que ele fala que nós devemos se esforçar. Observe que ele, na linguagem, na nova tradução da linguagem de hoje, ou na NVI, fala assim: façam todo o esforço possível. Porque o apóstolo Paulo ele já sabia que ter unidade não seria uma tarefa fácil. Não é fácil, porque aonde tem pessoas, existe conflito.
Aonde existem pessoas, existem temperamentos diferentes, personalidades diferentes, caráter diferente, criação diferente, culturas diferentes, mentalidades diferentes. E Paulo sabia tanto que ter unidade, preservar a unidade no corpo de Cristo, é tão difícil, seria tão difícil, que ele fala que exigiria de nós dedicação. Exigiria de cada um de nós lutar para ter. Lutar para ter seria algo trabalhoso. Muitas vezes, para manter a unidade da igreja, nós precisamos muitas vezes perder a razão para manter a paz. Abrir mão de ter razão para ter paz. Muitas vezes, para manter a unidade da igreja, nós temos que ter um coração humilde. Sim ou não? Coração humilde. Então Paulo sabia dessa dificuldade. Ele sabia que muitas vezes, para manter a unidade da igreja, nós precisaríamos se esvaziar do nosso eu. Quer ver um conselho bacana para você? Para nós? É quando você tiver dificuldade de perdoar alguém, leia Filipenses capítulo 2. Tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não usou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Está com dificuldade de perdoar alguém? Lembre de Jesus. Se esvazie, assuma a forma de servo, porque é trabalhoso. Manter a unidade é trabalhoso. Muitas vezes, para mantermos a unidade, a união entre os irmãos e ter a unidade no corpo de Cristo, muitas vezes nós temos que pedir perdão estando certo. Pedir perdão, mas eu não fiz nada, pastor, não foi eu que errei, mas eu vou lá pedir perdão. Porque para a pessoa para quem eu estou pedindo perdão, eu estou errado. Então, para ter a paz, eu vou lá e peço perdão. Isso mantém a unidade. Isso é o nosso esforço, é a nossa dedicação, é o nosso sacrifício para manter o corpo de Cristo saudável. Então Paulo sabia disso. Muitas vezes, para manter a unidade no corpo de Cristo, nós temos que, muitas vezes, estender a mão para quem se incomoda com o nosso crescimento. Você sabe que o crescimento de uns é a tristeza de outros. E muitas vezes, para manter a unidade, nós temos que tirar do poço alguém que você sabe que não se alegra com a tua vitória. Mas é o esforço que nós temos que ter para manter a unidade. Paulo sabia tanto que manter a unidade da igreja exigiria esforço, que ele inicia o capítulo 4 dizendo assim: eu rogo. Ele está dizendo: eu suplico, irmão. Ele vai falar sobre unidade. Ele está dizendo assim: eu clamo a vocês. Só faltou Paulo dizer assim, pastor Guilherme: pelo amor de Deus. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: eu peço a vocês em nome de Jesus. Porque ele sabia que seria difícil. E Paulo sabia o que estava dizendo. Porque Paulo chegou na igreja de Coríntios. Quando Paulo chegou para pastorear a igreja de Coríntios, sabe o que é que tinha na igreja de Coríntios? Torcidas organizadas. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. O pior grupo que tinha: eu sou de Cristo. Então Paulo sabia o que estava dizendo. Paulo sabia que ter unidade na igreja não é uma tarefa fácil. É por isso que a igreja tem que orar pelos seus pastores. Porque o papel do pastor é lutar contra a falta de unidade no seio da igreja. Aí Paulo diz assim: eu fiquei sabendo pelos da família de Cloe que há contenda no meio de vós. Sabe o que eu acho espetacular? Que Deus nunca vai deixar a liderança da igreja sem
saber o que está acontecendo na igreja. Ou Deus levanta, ou Deus revela. Paulo diz assim: eu fui informado pelos da família de Clói que há contendas em vocês, pelo fato de um dizer eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo e eu sou de Cristo. Olha para teu irmão que está aí do lado e diz assim para ele: nunca comparem os pastores da sua igreja. Porque quando eu comparo os meus pastores, eu estou dividido. Eu estou gerando preferência no meio da igreja. Aí começa aquela história: só vou no culto quando o pastor cantar. Só vou no culto quando o pastor se cantar. Só vou no culto quando fulaninha dirigir. Porque quando fulaninha está no centro de oração, aí eu gosto. Mas eu não, só gosto mais de fulaninha, porque fulaninha é mais calma. Quando eu comparo, começa a inveja. Quando eu comparo, começa a vir ciúme. Quando eu comparo, começa a vir partidos dentro da igreja. Quando eu comparo, eu divido. Paulo sabia porque estava pedindo para a igreja se esforçar para ter unidade. Porque Paulo já tinha passado por outros lugares. Quando Paulo chegou em Gálatas, quem gosta de UFC aqui? Assistir luta de UFC? Está amarrado. As irmãs de oração: queima Jesus. Está queimado, está amarrado. É de um Satanás. Queima. Futebol gosta, né? Mas a igreja que Paulo chegou em Gálatas, querido, o UFC é fichinha. O UFC é fichinha para o que acontecia na igreja de Gálatas. Paulo diz assim: sabe por que o UFC ainda tem regra? O UFC diz assim: não pode chutar a cabeça. O UFC diz assim: não pode morder, não pode puxar cabelo, tem tudo regra. Mas na igreja de Gálatas, dos Gálatas, capítulo 5, versículo 15, Paulo diz: vocês estão se mordendo uns aos outros. Cuidado para vocês não acabarem matando uns aos outros. Gálatas 5,15. Então o UFC está perdendo. É o que acontecia na igreja de Gálatas. Paulo diz assim: olhe, vocês estão se mordendo uns aos outros. Cuidado para vocês não acabarem se matando uns aos outros. Então Paulo sabia, porque ele estava pedindo para se esforçar. Porque falta de unidade na igreja não é do século 21. Paulo chegou na igreja de Filipenses e tinha duas irmãs de oração que não se suportavam: Evódia e Síntique. Paulo escreve para Evódia e Síntique, capítulo 4, verso 12: eu peço a Evódia e a Síntique que pensem concordemente no Senhor. Eu fico imaginando Evódia pregando e Síntique sentada ali, condenando a mensagem de Evódia. Aí quando Síntique ia pregar, Evódia estava ali dizendo assim: eu não creio, está errado, que pregação fraca. Contenda, divisão, falta de unidade na igreja. Então Paulo sabia. A verdade é que ter unidade no seio da igreja é um desafio. É um desafio para o pastor, é um desafio para o líder do conjunto. É um desafio. Mas por que é um desafio? Porque a vontade de Deus para a igreja, nos nossos dias, a vontade de Deus para nós, não é apenas a gente viver, aprender a viver, não é a gente aprender a conviver. A vontade de Deus não é apenas a gente aprender a existir. A vontade de Deus é que eu e você aprenda a coexistir. Não é só partilhar, é compartilhar. Não é só ter unidade, mas é ser uma comunidade. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. A partir do momento que eu e você entregou a vida a Jesus e se batizou, nós fomos enxertados no corpo de Cristo. E a partir daí nós fazemos parte do corpo de Cristo. E fazendo parte do corpo de Cristo, a questão não é mais eu. Agora a questão é nós.
Sei que aqui talvez não tenha esse costume, mas olha para a pessoa que está do teu lado aí. Olha bem nos olhos dela. E diz assim para ela assim, ó. A questão não é você. A questão é nós. Não é feito os maloqueiros falam, não, é nós. Não, é nós. É por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer assim: o olho não pode mais dizer para a mão, eu não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, eu não preciso de vocês. Porque você precisa do irmão que está sentado do teu lado. O pastor precisa da ovelha, a ovelha precisa do pastor, o líder precisa do liderado, e o liderado precisa do líder. É por isso que é um desafio. Sabe o que eu acho espetacular na unidade da igreja? É porque lá fora as pessoas são coisificadas. Que danado é isso, pastor? Coisificado. As pessoas são tratadas como coisa. Você só tem valor pelo que tem. Lá fora. Lá fora, eu e você, para ser alguma coisa, nós temos que ter. Lá fora, se eu e você não for um trampolim ou um degrau para o outro alcançar os seus próprios objetivos, eu e você é uma coisa. Eu e você não tem valor. Eu e você é um resultado, eu e você é um número. No dia que nós deixarmos de apresentar aquele resultado, nós também não servimos mais. É uma coisa. Lá fora, as pessoas coisificam umas às outras. Eu e você, nós temos valor para o mundo, dependendo do emprego que você tem, dependendo do tipo de roupa que você veste, dependendo dos lugares que você frequenta. O nosso valor para o mundo depende muitas vezes do carro, do modelo do carro que a gente está andando, e como nós chegamos nos ambientes. Deixa eu ver se ele está chegando num carrinho bom. Deixa eu ver qual é a marca do carro dele. Se o carro dele for de 2022 para lá, não vou lá apertar a mão dele. Mas se não for, está amarrado, tem demônio, deixa ele do lado de fora. É tratar o ser humano como uma coisa, sabe o que eu acho espetacular? Na unidade do corpo de Cristo, que aqui o rico não é diferente do pobre, o pobre não é diferente do rico, o grande não é diferente do pequeno, quem tem é igual a quem não tem. Eu amo a unidade da igreja, porque Jesus olha para a gente e vê todo mundo feito japonês, pastor, ovelha, líder, quem varre o chão, quem é empresário, quem é advogado, quem passa chão no banco da igreja. Jesus olha para a gente, tudo feito japonês, é tudo igual, são meus filhos, são meus filhos, são meus filhos. Tudo japonesinho, tudo igual. Eu louvo a Deus, eu amo a unidade da igreja, porque na unidade da igreja, o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 12, 22 e 23, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. Olha para teu irmão que está do lado e diz assim, ó, mas o mundo pode não te valorizar, mas no reino de Deus, no corpo de Cristo, você tem valor, você tem valor, você é importante, você é fundamental, você tem importância para a obra de Deus. Oh, glória! Que coisa maravilhosa acontece na unidade. É por isso que Paulo vai dizer, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. Sabe aquela pessoa que você está lá no cantinho, é tímida? Jesus olha lá do céu e diz, eu vou usar na minha obra. E ele fala, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Na igreja não pode ter rico nem pobre, na igreja não pode ter melhor nem pior, nem grande nem pequeno. Na igreja de Cristo não pode ter especiais, diferenciados. Na igreja de Cristo não tem exclusivos, estrelas, astros protegidos, porque é um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus que age em todos por meio
pastores. O mesmo batismo que nos sepultou e colocou o mundo, foi sepultado através do batismo, é o mesmo batismo que você foi batizado, que o pastor foi batizado. É por isso que eu amo essa unidade da igreja. Na igreja não tem essa coisa de quem chega de carro importado e quem chega de bicicleta. Na unidade do corpo de Cristo não tem essa coisa de já viu? Olha o carro que o irmão chegou ali, vem para cá que tem ministério, vem para cá que pergunta logo se é da minha igreja para sentar aqui com a gente. Não, na igreja de Cristo, quem entra de bicicleta, quem vem andando, quem vem com aquele preguinho embaixo da havaiana, porque não tem dinheiro para comprar outra, tem o mesmo valor e o mesmo tratamento no corpo de Cristo. Você tem aquela história de quem tem 100 vem aqui para frente, quem tem 10 fica no meio. Aí alguém foi lá e perguntou: e quem não tem nada? Achou, Satanás? Na igreja não tem isso. Na igreja não tem isso.